Você está louca? Me solte! O grito irritado ecoou na festa de casamento do século em São Paulo. Ninguém podia acreditar no que viam seus olhos. Uma camareira suja, agarrando com ousadia a mão do milionário, arrastando-o sem contemplação na frente da deslumbrante noiva. Todos pensaram que ela se meteria numa grande encrenca, mas não foi isso que aconteceu. Quando a porta do salão se fechou, ela lhe entregou tremendo um objeto antigo. E o impensável aconteceu exatamente 5 segundos depois. O milionário saiu com o rosto pálido, declarando o cancelamento do casamento imediatamente. O que era aquilo? O que ela havia lhe entregado que tinha o poder de mudar o destino de toda uma família num instante? A verdade aguarda atrás. Um som cristalino da porcelana quebrada rasgou o silêncio da mansão Gouveia em Alphaville. Chá quente de cor marrom avermelhada se derramou sobre o tapete persa e diretamente sobre uns caros sapatos importados. O vapor subiu, misturando-se com o doce aroma do chá, que agora pressagiava algo desafortunado. Rafaela Fernandes, a jovem camareira, ficou imóvel. A moça de 23 anos, com seu cabelo loiro trançado e um uniforme vermelho que ressaltava sua pele alva, estava pálida. Suas mãos ainda seguravam a bandeja, mas esta já estava vazia. Não havia a derrubado. Foi a mulher no sofá que havia batido nela. Um golpe cheio de desprezo. Raquel Santana, a distinta noiva de Adriano, se levantou de um salto. Seu belo rosto se contorceu numa expressão de dramático desgosto. Ali estava ela, esplêndida, com seu vestido de seda assinado por estilista brasileiro renomado, como uma rainha castigando um transgressor. Que diabos você está fazendo? Onde tem os olhos? Tentou queimar meus pés. Camareira imunda, você me dá nojo. Rafaela se sobressaltou, colocando a bandeja sobre a mesa com um baque. Olhou o campo de batalha e depois o rosto furioso de sua futura patroa. Desculpe, dona Raquel. A voz de Rafaela era clara, mas quebrada pelo medo. Eu já tinha posto na mesa. Não foi de propósito. Cala a boca! Raquel a interrompeu, sua voz afiada como uma navalha. Se aproximou dominando a pequena jovem. Você se atreve a me contradizer? Tentou estragar esses sapatos de propósito, por inveja. Sabe quanto custaram? Valem 1 ano inteiro do seu miserável salário. Dona Sofia, a governanta e chefe do pessoal de serviço, se mantinha num canto da sala. Havia visto tudo. Viu claramente o sorriso de Raquel antes que derrubasse o chá, mas só se atreveu a apertar as mãos e baixar a cabeça. Nesta casa, o poder de Raquel era absoluto. Ajoelhe-se! Raquel apontou com seu dedo pintado de vermelho para o chão molhado. Uma ordem cruel. Limpe imediatamente. Use esse pano branco e limpe com as mãos. Quero que sinta o preço da sua incompetência. Rafaela mordeu o lábio inferior até sentir dor. Lentamente se inclinou. Seus joelhos tocaram o frio chão de pedra entre a poça de chá e os fragmentos de porcelana quebrada. Tirou um lenço branco imaculado do avental tremendo e começou a limpar os sapatos de Raquel. Raquel, de repente, chutou o ombro de Rafaela com a ponta do sapato. O golpe não foi muito doloroso fisicamente, mas feriu a última migalha de seu orgulho. Rafaela cambaleou, quase caindo. Limpe bem, com força, Raquel resmungou, seus olhos brilhando de satisfação. Não quero nenhuma mancha nos meus sapatos, nem nesta casa, e esse cheiro vulgar seu que não se impregne nas minhas coisas. Rafaela não se atreveu a levantar a cabeça. Lágrimas quentes se acumularam em seus olhos, caindo e se misturando com a poça de chá. Precisava deste trabalho. Sua mãe tinha problemas de saúde em Campos dos Goitacazes. Sua irmã precisava de dinheiro para a faculdade. Não podia resistir. Toque, toque, toque. Passos pesados ressoaram desde o arco da porta. Adriano Gouveia, o milionário dono da mansão, entrou. Um homem de 38 anos, vestido com um elegante terno de linho, mas com os ombros carregados. Seu rosto bonito, com olhos azul escuros, estava triste e cansado. Parou, olhou a cena. Sua noiva furiosa, a camareira loira ajoelhada no chão, fragmentos quebrados de uma bagunça. O que está acontecendo? Perguntou Adriano com voz rouca e sem energia. Imediatamente Raquel mudou de atitude.
A crueldade desapareceu. Em seu lugar, adotou uma pose mimada e frágil. Com os olhos lacrimejantes, correu até Adriano, abraçando fortemente seu braço, se aconchegando em seu peito. Meu amor, sua voz era doce como mel envenenado. Olha essa Rafaela, é tão desajeitada. Só pedi para ela trazer chá e derramou tudo nos sapatos que você acabou de me dar. Estou com medo. Isso é um mau presságio para nosso casamento de amanhã. Adriano olhou os sapatos manchados, depois para Rafaela, que se levantava com dificuldade com o pano sujo na mão. Cabeça baixa. Não perguntou. Não viu seus olhos vermelhos. Só sentia cansaço, o barulho, as discussões. Esses pequenos problemas lhe davam dor de cabeça. Precisava de tranquilidade para enfrentar o amanhã, o dia em que enterraria o passado. Está bem, Raquel, suspirou Adriano, esfregando as têmporas. É só um par de sapatos. Não faça drama. Compro outros para você. Virou-se para Rafaela. Seu olhar era frio, distante. Rafaela, vá embora. Não incomode mais. Na próxima vez, tenha mais cuidado ou terá que procurar outro emprego. Rafaela se sentiu ferida. O silêncio de Adriano ou sua indiferença doíam mais que o golpe de Raquel. Não a defendeu. Não se importou com a verdade. Para ele, ela era só um incômodo. Sim, senhor, gaguejou Rafaela. Inclinou a cabeça e saiu rapidamente levando a bandeja de prata e a humilhação que queimava sua alma. Caminhou rápido pelo longo e desolado corredor, mas ao passar pela pequena sala de leitura no térreo, seus passos pararam. A porta da sala estava entreaberta. A voz de Raquel se escutava. Já não era doce, era fria, triunfante. Um português rápido e decidido. Rafaela se encolheu num canto escuro da parede. Prendeu a respiração. Continua apaixonado por mim feito um bobo. Não se preocupe. Esse velho é burro. Só sabe afundar na própria dor. A risada suave de Raquel era arrepiante. Calma. Depois da lua de mel, será igual a Helena, a finada esposa de Adriano. Os papéis da herança já estão prontos. O advogado já redigiu. Só espera que ele assine hoje à noite. Rafaela tapou a boca com a mão, horrorizada. Igual à esposa anterior. Helena havia falecido de um ataque cardíaco repentino 2 anos antes. Uma morte misteriosa. Raquel continuou baixando a voz, sussurrando misteriosamente. Não se preocupe. Tenho o remédio. Este novo não deixa rastros. Com algumas doses a mais estará feito. Dormirá em paz para sempre. O coração de Rafaela batia forte, como se fosse explodir. Sentiu um frio gelado. Ela tinha o remédio. Estava falando de fazer mal. A próxima vítima era Adriano, o homem que acabara de dispensá-la sem piedade. Os passos de Raquel ressoaram se aproximando da porta. Rafaela, aterrorizada, se virou e correu a toda velocidade para a cozinha, tropeçando nos próprios pés. Justo ao entrar na cozinha, quase bateu em Rosa, uma colega de Rafaela. Rosa viu Rafaela pálida, ofegante, e rapidamente largou o pano. Rafaela, o que houve com você? Está branca que nem papel. Aquela bruxa te atormentou de novo? Rafaela agarrou a manga de Rosa, arrastando-a para o canto mais escondido. Rosa, sussurrou Rafaela com voz trêmula, quase inaudível. Ouvi uma coisa terrível. Raquel acabou de fazer uma ligação. Disse que faria com Adriano a mesma coisa que com a dona Helena. Falou de documentos de herança e tem remédio. Os olhos de Rosa se arregalaram. Apertou a mão de Rafaela. Você está louca? Não fale tão alto. Mas tem certeza? Ouvi claramente. As lágrimas de Rafaela brotaram. Disse que agiria depois da lua de mel. Rosa, ela é uma mulher cruel. Causou a morte da dona Helena e agora quer fazer mal ao patrão. O que vamos fazer? Rosa tremeu de medo. Olhou ao redor com pânico. Rafaela, você tem que ter cuidado. Essa mulher não é qualquer pessoa. Tem olhos e ouvidos em toda parte. Se descobrir que você escutou, não vai deixar você em paz. Esquece isso. Faz de conta que não ouviu nada. Sua segurança é o mais importante. Aquela noite a mansão Gouveia estava imersa na escuridão. Mas Rafaela não conseguia dormir. A imagem de um Adriano cansado e triste a atormentava.
Era criticável por sua indiferença, mas também digno de pena por viver com alguém com más intenções. Sua consciência não permitia que ficasse quieta. Precisava de provas. Precisava saber a verdade. Rafaela se levantou da cama. Caminhou sigilosamente, descalça pelo frio chão de madeira. Sabia que o escritório de Adriano era o único lugar que Raquel ainda não havia controlado completamente. O corredor estava escuro. A luz da lua era tênue. Rafaela empurrou suavemente a porta do escritório. Não estava trancada. Deslizou para dentro. O cheiro familiar de papel velho e sândalo inundou suas narinas. Ia se aproximar da escrivaninha, mas de repente parou. Havia alguém na sala? No canto onde estava o cofre embutido atrás do quadro. Uma silhueta. Uma pequena luz de lanterna piscava. Rafaela prendeu a respiração. Se encolheu atrás da poltrona. Era Raquel. Raquel vestia um camisola de seda preta transparente, usava luvas finas, estava manipulando o teclado numérico do cofre. Habilmente, rapidamente. Clique. O som seco da fechadura do cofre se abrindo. Raquel sorriu friamente sob a luz da lanterna. Não pegou dinheiro. Não pegou joias. Tirou seu celular. Tirou fotos de cada página de um grosso pacote de documentos legais que havia dentro. Feito isso, voltou a colocar cuidadosamente os documentos. Fechou o cofre, girou o quadro para sua posição original. Tão profissional que dava arrepios. Raquel apagou a lanterna. Se preparou para ir embora. Rafaela tentou recuar para sair primeiro, mas na escuridão, seu cotovelo bateu acidentalmente numa pilha de livros na borda da mesa. Ploft! Um livro caiu no chão de madeira. Um pequeno ruído. Mas na noite silenciosa, soou como um grande estrondo. Todo o corpo de Rafaela ficou rígido. Sentiu um arrepio do outro lado da sala. A sombra de Raquel parou. Lentamente se virou. A luz da lua da janela entrava iluminando seu belo, mas frio rosto. Seus olhos verdes brilharam na escuridão, percorrendo a sala e parando exatamente onde Rafaela tremia atrás da cadeira. Raquel se aproximou passo a passo, lentamente. O som de seus pés descalços sobre o chão de madeira soava como a contagem regressiva do destino. Parou bem na frente de Rafaela, tão perto que Rafaela sentiu o denso e sufocante aroma do perfume francês. Raquel inclinou a cabeça. Um sorriso zombeteiro apareceu em seus lábios. Sua voz soou suave, mas continha uma ameaça aterrorizante. Que diabos você está fazendo aqui, ratinho curioso? Raquel se lançou como uma besta selvagem. Sua mão enluvada apertou com força o braço de Rafaela. As unhas afiadas roçaram a pele, atravessando o fino tecido do camisão. Ai! Rafaela soltou um pequeno grito tentando recuar, mas suas costas já estavam contra a parede fria. O que você ouviu? O que você viu? Fale agora. Nem pense em me esconder nada. Raquel sibilou com o rosto colado ao de Rafaela. Seu hálito cheirava forte a hortelã, mas seus olhos ardiam com a fúria da raiva. Rafaela engoliu seco. Sua garganta estava seca. Sabia que se admitisse ter visto os documentos e ouvido a ligação, não sairia viva daquele quarto. Senhora, Dona Raquel, gaguejou Rafaela, se esforçando para manter sua voz firme, os olhos bem abertos, com uma expressão de ingênua surpresa. Eu só vim limpar por ordem da Dona Sofia. Acabei de entrar. Não vi nada, eu juro. Raquel estreitou os olhos. Ela olhou fixamente nos olhos castanhos claros de Rafaela, procurando um rastro de mentira. Mas Rafaela, com seu instinto de sobrevivência à flor da pele, manteve seu olhar cheio unicamente do medo simples de uma subordinada perseguida. Raquel afrouxou lentamente a mão, mas não a soltou completamente. Um sorriso zombeteiro e desdenhoso apareceu em seus lábios vermelhos. Não finja inocência. Conheço seu tipo. Essa gangue de ratinhos vulgares que sempre tentam descobrir os segredos dos ricos para tirar proveito. Essa sua beleza tão falsamente pura me dá nojo. Se aproximou do ouvido de Rafaela. Sua voz sussurrando como o som de uma cobra, deslizando por folhas secas. Me escute bem. Se abrir a boca para dizer uma palavra sobre ter me visto aqui,
ou qualquer coisa que tenha escutado, a segurança da sua mãe idosa e da sua irmã que está estudando em Campos dos Goitacazes, não garanto. Sei o endereço da sua casa. Sei da faculdade da sua irmã. Cuidado com sua boca, loirinha. Raquel empurrou Rafaela com força. Rafaela cambaleou, caindo sentada no chão. Raquel passou por cima dela. Saiu friamente do escritório, deixando Rafaela sentada ali, tremendo na escuridão, com o suor frio encharcando as costas. Uma semana transcorreu num silêncio opressivo. O casamento do século de Adriano Gouveia se aproximava. A mansão parecia ter se transformado, mas não para melhor. Joguem tudo fora. Não quero ver mais flores violetas murchas. A voz de Raquel ressoou estridente no pátio da frente. Apontava com o dedo para os jardineiros que carregavam pesadamente vasos de orquídeas roxas, a rara espécie de flor que Helena, a falecida esposa de Adriano, mais havia amado, e foram jogadas sem piedade num grande lixo. Em seu lugar, trouxeram centenas de rosas vermelhas, carmesim, espinhosas e deslumbrantes, até o ponto de doer os olhos. Só as rosas são dignas do meu casamento. As orquídeas são sentimentais, fracas, não combinam com o poder de Adriano. Quero vermelho. A cor da paixão e do poder. Adriano saiu pela porta principal. Parou olhando os vasos de orquídeas quebrados no lixo. Seus olhos se escureceram. Era a última lembrança de Helena neste jardim. Raquel estava prestes a dizer algo, mas se lançou. Passou os braços pelo pescoço dele. Ficou na ponta dos pés e deu um suave beijo na bochecha, detendo qualquer objeção. Meu amor, sua voz era suave como veludo. Só quero que tenhamos um novo começo, sem as cargas de um passado doloroso. As rosas simbolizam nosso amor apaixonado. Não é verdade? Não quer me ver feliz? Adriano olhou nos olhos dela. Estava imerso na dor, no cansaço e no anseio de se libertar das lembranças. Assentiu, um assentimento cego e resignado. Está bem se você gosta. Da janela do segundo andar, Rafaela observava tudo. Seu coração se apertou. O passado de Adriano estava sendo apagado pouco a pouco. Aquela noite, a lua estava oculta por nuvens escuras. Rafaela estava jogando o lixo pela porta dos fundos quando viu uma motocicleta de grande cilindrada parar num canto escuro da cerca coberta de rosas espinhosas. Se escondeu rapidamente num denso arbusto. O homem que desceu da moto era conhecido como Jacaré. Um agente encoberto de 48 anos, com uma longa cicatriz na sobrancelha. Vestia uma jaqueta de couro preta. Olhou ao redor e depois se aproximou do portão de ferro. Raquel já o esperava ali com um roupão de seda sobre os ombros. Jacaré não disse nada. Tirou do bolso um diminuto frasco de vidro que continha um líquido transparente sem etiqueta. Passou pela fresta do portão de ferro. Este é do tipo certo. Sua voz era rouca, incolor, inodoro. 3 gotas por dia. O coração vai parar de bater como se fosse um sonho. Nenhum legista vai encontrar. Raquel pegou o frasco, apertando na palma da mão. Seus olhos verdes brilharam com uma luz aterrorizante sob a tênue luz da rua. Muito bem. Garanta que Adriano durma em paz como sua esposa. Ninguém vai suspeitar de nada. O resto do dinheiro será transferido depois do casamento. Ela deu meia volta e entrou na casa. Rafaela tapou a boca, reprimindo um suspiro de horror. 3 gotas por dia. A Adriano só restavam alguns dias de vida se ela não fizesse algo. Tinha que encontrar provas. Ninguém acreditaria em suas palavras. Mas e se fossem as palavras da senhora? Rafaela lembrou do que Rosa havia lhe contado uma vez. A dona Helena costumava tomar suplementos antes de falecer e tinha o hábito de gravar seu diário porque tremiam demais as mãos para escrever. Sua intuição disse para Rafaela se arriscar. Subiu correndo ao segundo andar. Se infiltrou no antigo quarto de Helena, o quarto que havia estado lacrado durante 2 anos, onde Adriano havia proibido qualquer um de entrar. O quarto estava frio, coberto por uma camada de poeira tênue. Tudo continuava intacto, como no dia em que Helena faleceu. Rafaela vasculhou na escuridão, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Vazia. Levantou o colchão. Nada.
Se ajoelhou, tateando atrás do pesado penteadeira de carvalho. Seus dedos tocaram um objeto duro, entalado profundamente na fenda entre a penteadeira e a parede. Com todas as forças o tirou. Um velho diário encadernado em couro e um mini gravador de fita antigo. Rafaela, tremendo, abriu a última página do diário. A escrita era torta, cambaleante, como se tivesse sido escrita por alguém exausto. Não é vitamina, Raquel. Tenho medo. Adriano, tenha cuidado. Está me enfraquecendo o remédio do Dr. Ribeiro. Dr. Ribeiro, médico particular de Helena. Rafaela ligou o gravador. A luz vermelha piscou fracamente. Naquele momento exato, clique. O som da fechadura da porta girando. Rafaela se sobressaltou, aterrorizada. Enfiou rapidamente o diário e o gravador bem fundo no sutiã, dentro do tecido apertado do uniforme. A porta se abriu com força. A luz amarela do corredor lhe deu diretamente no rosto, ofuscando-a. Ali estava Adriano. Seu rosto estava macilento, cansado, mas seus olhos azul escuros estavam bem abertos pela surpresa e raiva. Viu a camareira loira encurralada ao lado da cama de sua falecida esposa. Rafaela! Sua voz era profunda e fria como gelo. O que está fazendo aqui? Proibi terminantemente de entrarem neste quarto. Adriano entrou no quarto e bateu a porta com força. O ruído forte fez Rafaela estremecer. O ar denso com poeira e velhas lembranças, de repente ficou insuportavelmente tenso. Não escutou claramente minhas ordens? Adriano se aproximou, sua sombra envolvendo a pequena jovem. Este quarto está proibido. O que está fazendo aqui? O que estava procurando? Rafaela recuou, suas costas batendo na cabeceira da cama. Sua mão se levou inconscientemente ao peito, onde o diário e o gravador se apertavam contra sua pele ardentes. Seu coração batia como se fosse explodir. Olhou nos olhos de Adriano, o homem que estava prestes a estar em perigo sem saber. Senhor, eu só... Não podia continuar mentindo. A segurança dele era mais importante que seu próprio medo. Rafaela respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Levantou a cabeça. Olhou Adriano diretamente nos olhos. Sua voz trêmula, mas com uma determinação nunca vista. Senhor Adriano, por favor, não se case com a dona Raquel. Ela não é uma boa pessoa. Escutei, vi coisas terríveis. Acho que a morte da dona Helena não foi acidente. A dona Raquel, ela está envolvida. Tenho provas. Ela levou a mão ao peito, prestes a tirar o gravador. O quê? Adriano franziu as sobrancelhas, atônito. Que absurdo é esse que você está falando? A porta do quarto se abriu novamente. Raquel apareceu como um fantasma. Estava na soleira, vestida com uma camisola de seda branca. Seu rosto ligeiramente maquiado para dar uma aparência de falsa preocupação, mas seu olhar se fixou em Rafaela, afiado, cheio de advertência e perigo. Havia visto a ação de Rafaela. Raquel se lançou sem deixar Rafaela tirar nada. Abraçou o braço de Adriano, escondendo seu rosto em seu ombro, soluçando. Meu amor, posso sentir a fragrância de Helena neste quarto. Sinto tanta falta dela. Mas essa Rafaela... Raquel levantou o olhar apontando para Rafaela. Lágrimas de crocodilo rolando pelas bochechas. Acabei de vê-la saindo sorrateiramente do meu quarto. Levou o colar de pérolas da minha sogra que ela me deu. Sabe que valorizo esse colar mais que tudo. Quer arruinar nossa felicidade. Adriano se voltou para Rafaela com os olhos cheios de dúvida. Roubar? Não, eu não... Rafaela negou com a cabeça vigorosamente. Raquel não a deixou terminar a frase. Se lançou e arrancou bruscamente o avental de Rafaela. Vamos ver o que você esconde. A mão rápida como um raio de Raquel se enfiou no enorme bolso do avental de Rafaela. Fez um movimento de luta fingido e depois tirou um reluzente colar de pérolas sob a luz. Aqui! É meu! Raquel gritou, levantando o colar como um troféu. Está vendo? Eu falei. É uma ladra. Uma simples camareira gananciosa. Rafaela ficou gelada. Quando ela havia colocado aquilo ali? Talvez durante o empurrão no corredor que ela não havia notado. Adriano olhou o colar de pérolas na mão de Raquel. Era uma relíquia de sua mãe. Depois, olhou para Rafaela.
Seus olhos mudaram da dúvida para a decepção mais profunda e, finalmente, para um desprezo frio. A frágil confiança que havia depositado na moça de olhos claros havia desmoronado. Pensou que ela fosse diferente. Pensou que ela fosse sincera, mas acabou sendo só uma aproveitadora que se atreveu a invadir seu lugar mais sagrado para roubar e mentir. Senhor, não é verdade. Ela me armou uma cilada. Ela quer fazer mal ao senhor, gritou Rafaela desesperada. Chega! Adriano gritou, sua voz ecoando no quarto. Você não é só uma ladra, é também uma mentirosa doente. Se atreve a arrastar minha falecida esposa para seus jogos vis? Apontou para a porta. Fora da minha casa imediatamente. Se eu vê-la rondando por aqui de novo, chamo a polícia e a faço meter na cadeia. Segurança! Gritou Raquel triunfante. 2 grandes seguranças apareceram imediatamente. Agarraram os braços finos de Rafaela, arrastando-a sem contemplação para fora do quarto e pelas escadas. Me soltem. Senhor Adriano, me escute. Rafaela se debateu, mas sua força não era páreo para eles. A arrastaram pelo corredor principal, empurrando-a pelo grande portão de ferro da mansão. Estava chovendo a cântaros. Rafaela caiu de bruços sobre o concreto molhado, com o uniforme e o cabelo loiro cobertos de lama. O portão de ferro se fechou com um baque na frente dela. O clique frio do cadeado através das grades. Ela viu os outros empregados olhando. Rosa tapou a boca, chorando com os olhos impotentes. E Maria, outra empregada, sussurrou para a pessoa ao lado, com voz cheia de satisfação. Eu já falei. Essa loira parece inocente, mas é esperta. É uma camareira vulgar e mereceu. A chuva batia no rosto de Rafaela, gelando até os ossos. Tremia incontrolavelmente, não pelo frio, mas pela injustiça e medo, pelo destino de Adriano. Ela se levantou com dificuldade e caminhou sob a chuva para sua miserável pensão. Ao chegar ao seu pequeno quarto úmido, Rafaela estava encharcada como um rato tremendo. Enfiou a mão bem fundo no sutiã. Ainda estava ali, o diário encadernado em couro e o mini-gravador. No meio da luta pelo avental, Raquel não havia a revistado direito. Rafaela, tremendo, secou o gravador. Procurou seu velho toca-fitas e conectou o cabo. Seu dedo apertou o botão play. Um chiado ecoou. E então a voz fraca e trêmula de Helena, mais clara que nunca, preencheu o silêncio do quarto da pensão. Adriano, é Raquel. Ela trocou meus suplementos. Está me enfraquecendo a cada dia. Estou com medo. Ela quer tudo. Tenha cuidado. Ela pressionou o Dr. Ribeiro. Me salve. Rafaela abraçou o gravador. As lágrimas se misturando com a chuva enquanto rolavam pelas bochechas. A verdade estava em suas mãos. Mas amanhã se realizaria o casamento do destino. A voz do além de Helena continuava ecoando no pequeno quarto da pensão, obcecando a mente de Rafaela. Raquel, ela trocou o remédio. Dr. Ribeiro, tenha cuidado. Rafaela rebobinou a fita, uma vez mais e outra vez. Cada vez que escutava, o medo crescia oprimindo o peito. Mas junto com isso, uma determinação ardente e feroz se acendia. Isso não era só uma prova, era um grito de socorro desesperado de uma pessoa falecida e a sentença do destino que pendia sobre a cabeça de Adriano. Dr. Ronaldo Ribeiro, o médico particular de Helena. O nome que Helena mencionou era a chave, mas agora era tarde demais para encontrá-lo. Rafaela olhou o relógio de parede. O ponteiro pequeno marcava o número 2. Eram 2 da madrugada. O casamento começaria às 10 na prestigiosa igreja matriz do Morumbi. O tempo se esgotava como os últimos grãos de areia numa ampulheta. Não podia dormir. Não podia ficar sentada esperando que acontecesse algo ruim com aquele homem. Rapidamente vestiu sua jaqueta fina, agarrou o gravador e correu a toda velocidade na noite para a delegacia do 4º distrito, a mais próxima. A delegacia estava deserta. As frias luzes fluorescentes brancas piscavam lugubremente, zumbindo de forma irritante. O oficial de plantão, um homem de meia idade, obeso, olhou Rafaela entrar com uma expressão cansada e aborrecida. Quero denunciar uma emergência. Há uma conspiração para fazer mal. Rafaela bateu o gravador sobre a mesa.
Suas mãos tremiam incontrolavelmente. A vítima é o Sr. Adriano Gouveia. Tenho provas gravadas. Sua ex-esposa sofreu um acidente. O oficial levantou uma sobrancelha. Pegou o gravador e o examinou rapidamente, virando-o e depois jogando-o sobre a mesa com um claque. Abriu lentamente uma gaveta, tirou um grosso maço de papéis e os empurrou com indiferença. Está bem, senhorita. Se acalme. Preencha este formulário de denúncia de crime. Indique seu nome completo, número de identidade, relação com a vítima e o suspeito. Não esqueça de assinar no final da página. Rafaela agarrou rapidamente a caneta. Suas mãos tremiam tanto que a escrita estava ilegível. Mas, senhor, o casamento é às 10 horas. Não temos tempo para papelada. Tem que escutar esta fita agora mesmo. A dona Raquel Santana planeja fazer mal imediatamente depois do casamento. Ao ouvir o nome Raquel Santana, o oficial parou de tamboritar com a caneta na mesa. Seus olhos mudaram imediatamente da indiferença e sono. Passaram para a cautela e um toque de zombaria mordaz. Olhou Rafaela de cima a baixo. Sua roupa encharcada pela chuva, o cabelo despenteado, os sapatos de pano cobertos de lama. Raquel Santana, repetiu com um sorriso zombeteiro. Você está acusando a noiva do magnata Gouveia, uma das mulheres mais poderosas desta cidade, de tentativa de assassinato, baseado numa velha fita cassete de uma pessoa que faleceu há 2 anos. Se levantou, apoiou as mãos na mesa e aproximou seu rosto do de Rafaela. Senhorita, procedimento é procedimento. Precisamos receber a denúncia. Enviar para o departamento de investigação. Avaliar a voz na gravação para verificar sua identidade. Isso vai demorar pelo menos 48 horas úteis. Se tudo for rápido, ninguém se atreverá a interromper o casamento dos Gouveia, arruinando seu dia feliz só pelos disparates de uma camareira. Vá embora antes que eu a multe por perturbar a ordem pública. Rafaela soltou a caneta, rolou pela mesa de madeira. 48 horas. Até lá, Adriano poderia estar em perigo. A burocracia fria, os procedimentos rígidos e a gigantesca sombra do poder dos Gouveia eram um muro impenetrável que ela não podia superar numa só noite. O sistema legal não a rejeitava, mas era lento demais para salvar uma vida que pendia de um fio. Ela recuou, agarrou o gravador, o apertou contra o peito como seu último tesouro e saiu correndo da delegacia. Estava sozinha, solitária nesta luta. O amanhecer chegou trazendo consigo a brilhante luz do sol que banhava os antigos telhados de São Paulo, anunciando um dia de grande alegria para a alta sociedade. Mas para Rafaela era a luz do julgamento. O momento da vida ou morte havia chegado. Ela se olhou no espelho, olhos fundos, macilento. Mas no mais profundo deles, uma chama inquebrantável havia aprendido. Se a lei não o protegia, ela o faria. Custasse o que custasse. Pegou seu celular e ligou para Rosa. Rosa, por favor, preciso de um último favor seu. Preciso de um uniforme. O mais limpo, vermelho. Deixe no lixo reciclável no beco atrás da igreja matriz do Morumbi. A segurança do patrão depende disso. Não pergunte por quê, só confie em mim. 9 horas. A área ao redor da igreja matriz do Morumbi estava abarrotada de carros de luxo e seguranças de terno preto. Rafaela, com a cabeça coberta por um velho chale, se esgueirou pelos becos estreitos e sujos atrás da igreja para evitar chamar atenção. De repente, uma grande sombra lhe fechou o caminho. Era Jacaré. Estava de braços cruzados, encostado numa parede de tijolos descascados. A cicatriz em sua sobrancelha se mexia. Ele havia estado esperando. Raquel não era boba. Havia antecipado que esse ratinho poderia voltar para atrapalhar. Onde vai com tanta pressa, ratinha? Riu entre dentes. Se aproximou com sua grande mão estendida. Rafaela se virou e saiu correndo. Se lançou a uma feira próxima, derrubando cestas de frutas para bloquear o caminho. Jacaré a seguiu de perto, o som de seus sapatos batendo no chão como martelos. Rafaela virou bruscamente para a mercearia do seu José. O dono, o idoso de 70 anos, estava arrumando mercadorias. Vendo o pânico extremo de Rafaela e o homem ameaçador atrás dela,
Não perguntou nada. Rapidamente pegou Rafaela pelo braço, a empurrou atrás do balcão, cobrindo-a com um monte de sacos de arroz. Justo antes de Jacaré entrar. "Velho, viu uma loira por aqui?" gritou Jacaré. Seu José tranquilamente ajeitou o chapéu de feltro, apontou para a porta dos fundos que dava para a rua principal. "Ela acabou de sair por ali, rápida que nem um esquilo." Jacaré bufou e saiu correndo pela porta dos fundos. Graças à ajuda de seu José, Rafaela escapou por pouco. Ela saiu da pilha de sacos coberta de poeira de arroz. Sussurrou um agradecimento e correu para o beco atrás da igreja. Encontrou o uniforme que Rosa havia escondido na lixeira. Se trocou rapidamente num canto afastado. Seu cabelo loiro brilhante estava preso numa trança. O gravador e os fones estavam bem escondidos no sutiã, apertados contra seu coração, que batia selvagemente. Na frente da porta lateral para o pessoal de serviço da igreja, Rafaela respirou fundo. Olhou seu reflexo no vidro. Já não era a moça assustada da noite anterior. Sabia que seu próximo movimento era loucura. Podia se meter em problemas, ser humilhada, até correr perigo ali mesmo, mas não podia voltar atrás. As sinos da igreja soaram com força. 10 horas em ponto. Dentro, Adriano estava no altar. Rafaela pôs sua mão na fria maçaneta da porta, empurrou com força a pesada porta de carvalho da igreja. Se abriu com estrondo. Uma luz cegante do exterior inundou o lugar, cortando a solene melodia nupcial do órgão. Todos os sons cessaram. Centenas de cabeças da alta sociedade paulistana se viraram em uníssono e a viram. Rafaela estava ali, bem na soleira da porta principal. Seu cabelo loiro brilhante, cuidadosamente trançado, reluzia como uma coroa sob a luz do sol. O uniforme de camareira vermelho intenso se ajustava à sua esbelta figura, resplandecendo como um ponto brilhante entre um mar de elegantes vestidos de noite em tons pastéis e sofisticados ternos pretos. O ar congelou no altar. Raquel estava de pé ao lado de Adriano. Ela usava um impecável vestido de noiva branco de estilista brasileiro famoso. O sorriso de felicidade em seus lábios se desvaneceu, substituído por um horror absoluto ao ver a espinha que achava ter eliminado. O belo rosto de Raquel se contorceu. Esqueceu seu papel de noiva virtuosa. Apontou diretamente para Rafaela, gritando com uma voz estridente que ecoou na abóbada da igreja, quebrando a santidade da cerimônia. "Seguranças, tirem essa louca daqui! É uma ladra, veio atrapalhar, não deixem ela se aproximar!" O grito de Raquel foi como ativar uma armadilha. 3 grandes seguranças com ternos pretos e fones de ouvido se lançaram dos cantos da igreja como predadores famintos. Rafaela não hesitou, não recuou. Respirou fundo, concentrando toda a sua força nas pernas. Começou a correr. Se lançou como uma flecha pelo corredor carpetado de vermelho, esquivando dos convidados que se levantavam alarmados. Correu com todas as forças, deixando para trás os gritos de desaprovação e os olhares de desprezo. Seu objetivo era um só: Adriano. Adriano estava no altar, franzindo o senho com aborrecimento. Reconheceu a moça, a desajeitada camareira loira que havia demitido no dia anterior por roubo e invenção de histórias. Se atrevia a voltar para causar alvoroço. A ira brotou em seus olhos, consumindo a última migalha de paciência. "Parem ela!" gritou Raquel descendo as escadas, tentando bloquear seu caminho. Mas Rafaela foi mais rápida. Deslizou num passo largo sobre o liso chão de pedra. Esquivou da mão gigantesca de um guarda que tentava agarrá-la e se lançou diretamente para o altar. Naquele instante o tempo pareceu parar. Rafaela chegou bem na frente de Adriano, não disse uma palavra. Estendeu a mão e agarrou fortemente o pulso de Adriano. O aperto dela não era suave, era forte, áspero e ardente. Apertou tanto que suas unhas se cravaram na pele dele através da jaqueta, enviando uma descarga elétrica pela espinha. "Venha!" gritou com a voz quebrada, tentando arrastá-lo. Mas Adriano não era uma marionete. Era um homem poderoso, cheio de orgulho e que estava sendo humilhado diante de centenas de convidados. Puxou seu braço com força, um puxão brusco definitivo. Cravou os pés no chão, firme como uma rocha.
A força do puxão foi tal que Rafaela perdeu o equilíbrio. Cambaleou e quase caiu de bruços sobre o chão de mármore. Que diabos você está fazendo? Rugiu Adriano com o rosto vermelho de ira. Olhou para a pequena jovem que o segurava com olhos furiosos. Me solte! Se atreve a causar alvoroço no meu casamento? Seguranças! Rafaela não o soltou. Se agarrou à mão dele como um afogado a uma tábua. Apesar dele tentar se soltar, 2 guardas já haviam se lançado sobre o altar com suas grandes mãos estendidas para agarrar Rafaela pelo cabelo e arrastá-la. Raquel também havia corrido levantando a mão com intenção de bater nela. Venha comigo! Gritou Rafaela, abafando o ruído caótico que a rodeava. Levantou a cabeça, olhando diretamente nos olhos ardentes de Adriano. Seus olhos verdes já não mostravam medo, se cravavam em sua alma contendo uma terrível verdade. Se não quer que aconteça com você a mesma coisa que com sua esposa, vamos agora. Essas palavras foram como um balde de água fria derramada sobre o rosto de Adriano. Que aconteça a mesma coisa que com sua esposa. Seu corpo ficou rígido. O braço que levantava para empurrá-la parou no ar. A ira foi repentinamente substituída por uma comoção avassaladora. O nome de Helena. A morte de Helena. Por quê? Ela mencionava isso neste momento. Por que seu olhar era tão doloroso e urgente? Essa pausa durou só 1/10 de segundo. Mas foi suficiente. Rafaela aproveitou o momento em que ele estava aturdido com a guarda baixa. Usou todas suas forças restantes, concentrou seu peso e puxou fortemente seu braço para frente. Mais uma vez. Corra! Adriano perdeu o equilíbrio. Cambaleou 1 passo, depois 2. Ainda não entendia o que estava acontecendo. Sua mente girava entre a ira que se apagava e aquelas palavras inquietantes. Deixou que seus pés se movessem com a força desta moça louca. Os guardas se lançaram, mas tropeçaram com o amplo vestido de Raquel que corria para bloquear o caminho, criando um emaranhado que os fez cair. No meio daquele caos, Adriano foi arrastado sem contemplação pela força de Rafaela. Corria atrás dela de forma passiva, enquanto tentava se soltar por reflexo, gritando confuso. Me solte! Você está louca? Onde está me levando? Mas Rafaela não o soltou. O arrastou a toda velocidade para a porta lateral que dava ao vestíbulo traseiro através da multidão que gritava, deixando para trás os gritos desesperados e furiosos de Raquel. Adriano! O que você está fazendo? Volte aqui! Não deixem ela levá-lo embora! A porta lateral se fechou com baque atrás deles, cortando o ruído da nave, mas abrindo outra tempestade ainda mais terrível no coração do milionário. Bang! A pesada porta lateral se fechou com força, cortando o tumultuoso ruído do salão principal da igreja, encerrando os dois no silêncio asfixiante da sala de espera dos fundos. Imediatamente, Adriano soltou sua mão bruscamente. A força do puxão forte e rude fez Rafaela perder o equilíbrio, cambaleando para trás, suas costas batendo com força na parede fria. Respirava agitadamente. Seu peito subia e descia violentamente depois da corrida frenética. Suas tranças loiras haviam se desfeito em alguns mechos, grudando em sua testa com suor. Adriano ficou na frente dela, ajeitando a gola de sua jaqueta desalinhada. Seu rosto estava vermelho. Respiração pesada. Seus olhos azul escuros brilhavam com ira e uma confusão extrema. Olhava para a pequena jovem na frente dele, semelhante a uma pessoa com problemas mentais que acabara de escapar de um manicômio. Que diabos você acabou de fazer, Rafaela? Rugiu, sua voz ecoando na sala vazia. Você acabou de arruinar meu casamento. Me arrastou aqui para a cidade inteira zombar de mim. O que quer? Dinheiro ou vingança por ter te demitido? Rafaela não discutiu. Não tinha forças para se explicar com palavras. Seu rosto estava pálido como papel. Seus lábios tremiam. Rapidamente enfiou a mão no sutiã, tirando o velho gravador e os fones com os fios emaranhados. Não quero dinheiro, disse Rafaela. Sua voz rouca com lágrimas acumuladas nos olhos. Deu um passo à frente sem se importar com o olhar ameaçador de Adriano. Só quero que esteja seguro. Conectou os fones ao gravador. Suas mãos tremiam tanto que errou 2 vezes antes de encaixá-los. Levantou um dos fones na frente dele.
Só 5 segundos. Senhor Adriano, por favor, escute. Se depois de ouvir ainda quiser voltar e se casar com ela, desaparecerei. Sairei do Brasil para sempre. Nunca mais aparecerei diante do Senhor. Adriano olhou os fones baratos que pendiam na frente dele e depois para os olhos de Rafaela. Esses olhos verdes não tinham cálculo, só desespero e uma dolorosa súplica. A curiosidade e o nome Helena que ela havia mencionado antes venceram a ira. Arrancou bruscamente os fones, enfiando-os em seus ouvidos com uma expressão de ressentimento. Está bem. 5 segundos e depois, pelo seu bem, desapareça. Rafaela apertou o botão play. O característico chiado de uma fita cassete velha ecoou sussurrando como folhas secas. Depois uma voz ecoou fraca, trêmula, a respiração entrecortada como a de alguém que se enfraquece. Mas Adriano a reconheceu instantaneamente. Era a voz que havia ansiado escutar durante os últimos 2 anos. A voz que o atormentava em todos seus sonhos. A voz de Helena. Helena, Adriano, é Raquel. Ela trocou meus suplementos. Está me enfraquecendo a cada dia. Estou com medo. Ela quer tudo. Tenha cuidado. As pupilas de Adriano se dilataram ao máximo. Sentiu um frio gelado. Ficou imóvel, sem fôlego. A voz no fone continuou soluçando e desesperada. Não confie nela. Não... Ela pressionou o Dr. Ribeiro. Me salve, Adriano. A voz de Helena se afogou. Depois se desvaneceu no chiado da fita em branco. 5 segundos haviam passado há muito tempo, mas Adriano não tirou os fones. Ficou ali como uma estátua de pedra. Seu rosto pálido. Seu mundo desmoronou. Os fragmentos dispersos do passado. O inesperado ataque cardíaco de Helena, a oportuna aparição de Raquel, seu próprio cansaço sem motivo ultimamente, tudo se uniu formando uma aterrorizante imagem da verdade. Bang! A porta da sala de espera se abriu com força, batendo na parede com um ruído estridente. Raquel irrompeu. Já não tinha a aparência distinta e deslumbrante de uma noiva. Seu cabelo preto cuidadosamente preso agora estava despenteado. Seu belo rosto estava vermelho de ira, com as veias do pescoço inchadas. O impecável vestido de noiva branco se arrastava pelo chão sujo, parecendo manchado pelo mesmo ódio que emanava dela. Atrás dela vieram 2 grandes seguranças. Ofegando, Raquel viu Adriano com os fones postos, imóvel, e viu o gravador na mão de Rafaela. Seu rosto se decompôs. Da ira passou ao horror e depois imediatamente à ferocidade de uma besta acuada. Conhecia aquele gravador. O havia visto no quarto de Helena. Maldita vagabunda, se atreve! Raquel gritou, esquecendo a presença de Adriano. Se lançou sobre Rafaela como uma louca, sua mão levantada com a intenção de bater com força no rosto da jovem. Vou te machucar. Rafaela fechou os olhos, se encolhendo, esperando o golpe. Mas nunca chegou. Uma mão grande e forte se havia estendido, agarrando o pulso de Raquel no ar. Adriano havia tirado os fones. Apertou o pulso de Raquel com tanta força que ela soltou um grito de dor. Adriano! O que está fazendo? Me solte, é uma ladra, está lavando sua cabeça! Raquel gritou, tentando se soltar, interpretando o papel de vítima pela última vez. Mas Adriano não a soltou. Lentamente girou a cabeça para olhá-la. Seus olhos já não mostravam dúvida, nem amor cego, nem ira impetuosa. Era um olhar vazio, gelado até os ossos. O olhar de um homem que acabara de ver a verdade sobre seu ser querido. Olhou profundamente nos olhos verdes de Raquel. Os olhos que uma vez havia pensado que eram os mais lindos do mundo, agora só via o reflexo de uma pessoa malvada. Você... A voz de Adriano soou profunda e rouca, tremendo com o nojo reprimido. O que você fez com Helena? Raquel parou. A agressividade desapareceu, substituída pelo pânico. Viu o gravador na mão de Rafaela. Sabia que havia sido descoberta. O quê? O que você está dizendo? Eu não entendo. É falso. Esta moça editou. Você acredita nela? Acredita numa simples camareira em vez da sua noiva? Adriano a soltou como se desfizesse de um objeto sujo e inútil. Recuou-se interpondo na frente de Rafaela, protegendo a pequena e trêmula jovem. Jogou o gravador no sofá próximo.
Se voltou para olhar os dois seguranças que estavam aturdidos na porta. Cancelar o casamento, Adriano declarou. Cada palavra, cada letra soou fria, decisiva, como o martelo de um juiz ditando sentença. Pois saiam e anunciem o cancelamento imediatamente. Dispensem todos os convidados. Adriano, você está louco? Raquel se lançou, agarrando a barra de sua jaqueta, gemendo e soluçando desgarradoramente. Você não pode me fazer isso. Eu te amo. Eu te salvei dessa dor. Você me deve isso. Adriano olhou a mão que o segurava. Tirou cada um de seus dedos lentamente, com nojo. Você não me salvou, disse, sua voz quebrada pela dor mais profunda. Você me causou dor 2 vezes. Uma vez quando você fez mal a Helena, e outra vez quando você me fez amar a pessoa que fez o mal. Empurrou Raquel com força. Ela caiu sentada no chão, seu vestido branco estendido como uma flor murcha. Adriano se voltou para um dos seguranças, seus olhos injetados de sangue. Chamem a polícia. Prendam ela aqui. Se ela der um passo para fora desta sala, farei vocês terem sérios problemas. Raquel ficou gelada. Seu belo rosto se contorceu numa expressão de assombro e horror absoluto. Todo o mundo de glamour, poder e riqueza que havia construído com enganos acabara de desmoronar a seus pés. Só em 5 segundos, o ulular das sirenes da polícia ecoou na distância, rasgando o ar opressivo do recinto da igreja. Miguel Santos, amigo íntimo e assessor legal de Adriano, agiu assim que recebeu o sinal na sala de espera. Raquel estava sendo segurada firmemente por 2 guardas. Já não gritava. Seu belo rosto agora estava pálido. Seus olhos se moviam freneticamente procurando uma via de escape. De repente, a janela traseira da sala se estilhaçou. Vidros se espalharam por toda parte. Uma corda foi descida do telhado. Jacaré, o agente encoberto, irrompeu como um morcego preto. Lançou 2 chutes, derrubando os 2 guardas num instante. Vamos, chefe, gritou agarrando Raquel pela cintura. Antes que Adriano pudesse reagir, ambos desapareceram pela janela quebrada, deixando para trás o caos e os afiados pedaços de vidro. O rugido de um motor de motocicleta se ouviu lá fora, e depois foi se desvanecendo. Adriano tentou segui-los, mas suas pernas se entregaram. As forças o abandonaram. A explosão de ira de um momento atrás havia esgotado toda a sua energia, deixando um vazio desolador. Não podia persegui-los, não queria persegui-los. Não queria ver nem ouvir nada mais relacionado com aquela mulher. Cambaleou para fora da sala de espera, se dirigindo à porta lateral que dava ao jardim traseiro, longe da multidão caótica do salão principal. Precisava de ar. Precisava respirar. Lá fora, começou a chover. Gotas frias de chuva lhe bateram no rosto, se misturando com o suor e as lágrimas amargas. Adriano se sentou no frio degrau de pedra, apoiando a cabeça na parede, com as mãos cobrindo o rosto. Todo o seu mundo acabara de desmoronar. Helena morreu enganada. Havia amado e esteve a ponto de se casar com quem fez mal à sua esposa. Havia confiado cegamente. Entregou seu coração e seus bens a uma pessoa malvada. Era um fracasso, um miserável incompetente. Senhor, uma voz suave soou ao seu lado. Adriano levantou a cabeça através da cortina embaçada da chuva. Viu Rafaela de pé. A pequena moça com seu vestido vermelho encharcado, tremendo de frio. Mas seus olhos verdes ainda o olhavam cheios de preocupação e determinação. Ela não havia ido embora. O senhor não deveria estar sozinho agora, Rafaela disse baixinho, estendendo sua mão fina para ele. Aqui está muito frio. Adriano olhou aquela mão. A mão áspera de uma trabalhadora. Mas a única mão que o havia tirado do abismo pela primeira vez em sua vida. Sentiu que precisava de ajuda. Não dos bajuladores, não dos sócios poderosos, mas desta camareira. Pegou sua mão fracamente, tremendo. Me leve, sussurrou com a voz quebrada. Me leve daqui, onde for, contanto que não seja para casa. Rafaela assentiu. O ajudou a se levantar. Caminharam silenciosamente sob a chuva. 2 figuras solitárias, se apoiando uma na outra, deixando para trás o mundo de luxo e falsidade que desmoronava.
Rafaela levou Adriano à sua pequena pensão, localizada no fundo de um bairro operário pobre e abarrotado do Brás. O quarto media só uns 15 metros quadrados, com as paredes descascadas e móveis velhos, mas limpos. O cheiro da umidade da chuva se misturava com o aroma de sopa quente fervendo no mini fogão a gás. Adriano, o homem acostumado a viver em grandes mansões, dirigir carros de luxo e comer em restaurantes 5 estrelas, agora estava encurralado numa cadeira de madeira rangente, envolto na velha manta de lã de Rafaela. Olhou ao redor no estranho quarto, com um olhar perdido e vazio. Dona Joana, a dona da pensão, uma idosa de 68 anos, com um rosto amável e cheio de rugas, lhe trouxe uma tigela de sopa de feijão quente. "Come, filho", disse com uma voz tão calorosa quanto a de uma avó. "Come para esquentar o estômago. Tudo vai passar." Rafaela pôs a tigela de sopa na frente de Adriano. "Coma, senhor. Não é tão boa quanto a da mansão, mas está limpa." Adriano pegou a colher. Sua mão ainda tremia. Pegou uma colherada de sopa e levou à boca. O sabor de feijão saboroso e quente se espalhou por sua boca, aquecendo seu estômago contraído. Comeu de forma mecânica, colherada após colherada. As lágrimas caíram silenciosamente em sua sopa. Rafaela se sentou na frente, observando-o em silêncio. Não perguntou. Não ofereceu consolo. Sua presença silenciosa e respeitosa era o melhor remédio naquele momento. Viu como ela esfregava os pés de Dona Joana com carinho. Viu como os vizinhos pobres compartilhavam cada pedaço de pão. Aqui não havia sedas nem perfumes caros, mas havia autenticidade. Havia o calor humano que havia esquecido há muito tempo. Aquela noite, Adriano se aconchegou no colchão estendido no chão. Escutou o barulho da chuva no teto de zinco. Pela primeira vez em 2 anos não teve pesadelos. Mas a paz não durou muito. Na manhã seguinte, o telefone que Adriano havia desligado no dia anterior vibrou com força ao ligá-lo. Centenas de chamadas perdidas. Ligou para o advogado Miguel. "Adriano, onde você está? A cidade inteira está te procurando." A voz de Miguel estava apressada, cheia de preocupação. "Estou bem. O que está acontecendo? Você não viu as notícias? Meu Deus, liga a televisão agora mesmo." O escândalo se espalhou por toda parte. Raquel. Ela não fugiu. Está contra-atacando. Adriano ligou a velha televisão no canto do quarto. Na tela, a imagem de Raquel chorando amargamente numa coletiva de imprensa celebrada num local secreto. Já não tinha a ferocidade de ontem. Parecia abatida, patética. "Meu noivo sofre de esquizofrenia desde a morte de sua ex-esposa." Raquel soluçou diante de dezenas de microfones. Sempre foi paranoico achando que alguém fez mal à sua esposa. E essa camareira, Rafaela Fernandes, é uma caça-fortunas profissional. Se aproveitou de sua fraqueza. Usou truques e o levou no meio do casamento. Quer nos chantagear. Peço a todos que salvem Adriano dessa bruxa. O texto vermelho deslizava pela tela. "Milionário Gouveia sequestrado por camareira. Noiva pede resgate." Adriano ficou gelado. O telefone em sua mão caiu no chão. O noticiário terminou com uma imagem ampliada do rosto de Rafaela, extraída das câmeras de segurança da mansão, acompanhada de títulos sensacionalistas. O histórico sombrio da camareira loira, suspeita de golpes. Rafaela ficou pregada no chão do quarto da pensão. Olhou fixamente para a tela da televisão, estática, pálida. Eles mentem." Rafaela gaguejou com lágrimas brotando. "Eu não o levei. Eu não sou..." Bang, bang, bang. Fortes batidas na porta ecoaram, fazendo toda a pensão tremer. "Abre a porta, vagabunda golpista. Devolve o Sr. Gouveia aqui." Gritos e xingamentos de uma multidão enfurecida se ouviram lá fora. Os vizinhos, incitados pelas notícias falsas, haviam se reunido na frente da porta. O som de tijolos e pedras batendo na janela era ensurdecedor. "Dona Joana, a senhora está abrigando uma criminosa. Entregue ela." Dona Joana, aterrorizada, correu para bloquear a porta com seu corpo. "Estão loucos. Rafaela é uma boa moça. Não acreditem no que dizem as notícias." Adriano observou o caos. Viu Rafaela se encolher de medo.
não por si mesma, mas por Dona Joana e sua própria honra. O celular de Rafaela tocou de repente. Uma mensagem de um número desconhecido. Saia do Brasil imediatamente, ou sua mãe e irmã de Campos dos Goitacazes terão um acidente de carro amanhã de manhã. Não estou brincando. R. Rafaela leu a mensagem. Suas mãos tremiam tanto que deixou cair o celular. Caiu no chão cobrindo o rosto com as mãos, soluçando. Mãe! Irmã! O que devo fazer? Adriano recolheu o celular. Leu a mensagem de ameaça. Uma onda de ira se apoderou dele, mais ardente e feroz que nunca. Mas desta vez não era uma ira impotente. Era a indignação de um homem que via seu benfeitor sendo pisoteado. Percebeu que seu silêncio e fuga estavam prejudicando Rafaela. Era um milionário. Tinha poder, mas estava deixando uma moça pobre suportar a ira do público em seu lugar. Se sentiu realmente covarde. Tentou ligar para o banco para transferir dinheiro para proteger a família de Rafaela, mas a tela informou. Conta temporariamente bloqueada por suspeita de manipulação. Raquel havia se antecipado. Usou seu poder de procuração para bloquear suas finanças. Agora estava sem um centavo. Adriano cerrou os punhos, as unhas cravadas na pele. Inútil. Estava completamente inútil sem dinheiro. Estamos acabados, sussurrou desesperado. Mas Rafaela já havia se levantado. Secou as lágrimas. Seus olhos verdes de repente se tornaram estranhamente resolutos. Não, não estamos acabados, disse com voz firme. Ela pode tirar seu dinheiro. Pode me difamar. Mas não pode silenciar todo mundo. Rafaela correu para a porta dos fundos, ligando para Rosa. Rosa, reúna todos que confiam em nós, os que foram oprimidos por Raquel na mansão. Precisamos proteger este lugar. Só 15 minutos depois, aconteceu uma cena espantosa. Rosa liderava um grupo de trabalhadores, os jardineiros demitidos por manter as orquídeas, as camareiras que haviam sido repreendidas por Raquel, seu José, dono da mercearia, e até alguns jovens do bairro. Carregavam paus, latas de lixo, formando uma barreira humana na frente da pensão de Dona Joana. Quem se atrever a tocar na Rafaela terá que passar por cima de mim. Seu José levantou um taco de beisebol, gritando para a multidão que vaiava. A união dessas pessoas pequenas e pobres fez a multidão hostil recuar. Não tinham dinheiro, mas tinham fé e se protegiam mutuamente. Adriano estava na janela vendo tudo. Seu coração batia forte. Havia pensado que o poder residia nas contas bancárias, nas relações da alta sociedade. Mas agora via que o verdadeiro poder estava aqui, nessas pessoas cobertas de lama. Não podia ser covarde por mais tempo. Tirou seu caro, mas amarrotado terno, jogando-o num canto do quarto. Vestiu uma velha camiseta e um jeans desbotado que Rafaela havia conseguido emprestado de um vizinho. Saiu não como um milionário, mas como um homem disposto a lutar. Seu José, Adriano disse com voz profunda e firme. O senhor conhece o antigo escritório de advocacia no final da rua, onde costumam se reunir os criminosos? Seu José assentiu, surpreso de ver o patrão com roupa tão informal. Sim, é o covil dos agiotas. Por quê? Suspeito que Raquel se esconde lá para dirigir esta campanha de difamação. E preciso de algumas pessoas corajosas que me acompanhem agora mesmo. Adriano não esperou resposta. Foi embora. Seus olhos ardiam de determinação. Já não usaria dinheiro para resolver problemas. Usaria suas próprias mãos e essa nova coragem que havia encontrado para enfrentar o mal. O grupo de seu José se olhou. Depois assentiu em uníssono, seguindo-o de perto. Encontraram o escritório. A porta estava trancada. 2 capangas faziam guarda. Adriano não disse muito. Se lançou. Pela primeira vez em sua vida, Adriano Gouveia deu um soco sem técnica, sem elegância, mas com toda a fúria reprimida. Foi atingido no rosto. Sentiu dor, mas não caiu. Continuou avançando, derrubando o guarda. Jacaré saiu de dentro, brandindo um objeto afiado. Você está cansado de viver, menininho mimado. Adriano o olhou diretamente nos olhos, sem nenhum medo. Vim recuperar a honra dela. A briga foi intensa. Adriano se feriu no ombro.
Sua camiseta branca ficou com uma mancha. Mas no meio do caos, viu um laptop aberto sobre a mesa com a tela mostrando contas virtuais que espalhavam notícias difamatórias sobre Rafaela. Se lançou, agarrou o pendrive conectado na lateral do computador e depois derrubou a mesa para bloquear o caminho de Jacaré. "Retirada!" gritou com o grupo de seu José. Correram a toda velocidade para fora do beco, levando consigo a prova mais importante, deixando para trás as maldições furiosas de Jacaré. Adriano ofegava dolorido, mas em seus lábios se desenhava um sorriso de satisfação como nunca antes. Havia vencido seu próprio medo. Bang! A porta da pensão de Dona Joana se abriu com força. Adriano entrou cambaleando, com uma mão apertando seu ombro ferido e na outra um pequeno pendrive preto, como se segurasse sua própria vida. Rafaela se lançou pálida. "Senhor, está ferido." "Estou bem." Adriano ofegou. Se desabou na cadeira de madeira. Estendeu a palma da mão. O pendrive estava em sua palma coberta de terra e sujeira. "Consegui. As provas. Está tudo aqui." Rosa se apressou a trazer o kit de primeiros socorros. Tremendo, limpou o ferimento dele enquanto Rafaela conectava o pendrive no velho computador. A tela se iluminou. Uma série de pastas apareceu. Campanha de mídia suja, lista de contas virtuais. E o mais importante, uma pasta oculta chamada Projeto Sonho. Dentro havia e-mails trocados entre Raquel e Dr. Ronaldo Ribeiro. Detalhes sobre prescrição de overdose de remédios para Helena. Enormes transferências de dinheiro para a conta secreta do médico e o plano para se apoderar da fortuna de Adriano. "Meu Deus!" Rafaela tapou a boca, atordoada. Ela planejou tudo há 2 anos. O telefone de Adriano tocou. Era o advogado Miguel. "Adriano, acabei de receber uma ordem judicial. Graças à pressão do inspetor Ribeiro, um oficial de polícia, e às irregularidades no caso antigo, aceitaram reabrir o dossiê da morte de Helena. Mas precisamos de uma testemunha viva. A gravação não é suficiente. Tenho mais que isso." Adriano disse com voz firme. Olhou a tela do computador. "Miguel, se prepare. Vamos mudar o rumo." Na manhã seguinte, Dr. Ronaldo Ribeiro se preparava para sair de sua consulta particular rumo ao aeroporto para fugir do país. Por ordem de Raquel, carregava uma mala cheia de dinheiro vivo. Suas mãos trêmulas fecharam a porta com chave. "Onde vai com tanta pressa, doutor?" Uma voz fria soou às suas costas. Dr. Ribeiro se sobressaltou, se virando. Adriano estava ali com um ombro enfaixado, mas seu porte autoritário havia retornado. Junto a ele estavam o inspetor Ribeiro e 2 policiais. Senhor Gouveia." Dr. Ribeiro gaguejou, derrubando a mala. O dinheiro se espalhou pelo chão. "Temos todas as provas de transferência de dinheiro e seus e-mails com Raquel." Adriano se aproximou, levantando o pendrive. "O senhor tem 2 opções. Uma é enfrentar a cadeia por cumplicidade em conspiração para causar dano. A outra é ser uma testemunha protegida, confessando toda a verdade em troca de clemência." O rosto de Dr. Ribeiro ficou lívido. Olhou os montes de dinheiro espalhados e depois o olhar decidido de Adriano. Sabia que não tinha escapatória. Eu confessarei", sussurrou. Se desabou no chão. "Ela me obrigou, me ameaçou de fazer mal à minha filha." Ao mesmo tempo, no aeroporto internacional de Guarulhos, Raquel, com óculos de sol grandes e um lenço bem amarrado, arrastava sua mala apressadamente para o controle de segurança. Havia farejado o perigo ao não conseguir contatar Jacaré e Dr. Ribeiro. Tinha que fugir para a Europa imediatamente. "Vou para Paris, senhorita." O pessoal de segurança perguntou, segurando seu passaporte. "Sim, rápido." "Desculpe, senhora. Este passaporte foi cancelado." "O quê?" Raquel gritou, arrancando o passaporte. "Que diabos está dizendo? Eu sou Raquel Santana." "Senhora Raquel Santana." Uma voz familiar soou por trás. Raquel se virou bruscamente. Adriano estava ali, junto com Rafaela e toda uma equipe de polícia armada. Os flashes de dezenas de repórteres liderados pela jornalista Ana Torres piscavam sem cessar,
iluminando o rosto que se decompunha dela. O jogo acabou. Adriano disse com calma. Raquel recuou, batendo na barreira de segurança. Olhou Adriano, depois Rafaela, que estava ao lado dele, com uma expressão serena, mas decidida. A ira se acendeu, consumindo a última migalha de sua sanidade. Você! Tudo é culpa sua! Raquel gritou, apontando para Rafaela. Se não fosse por essa fedorenta detestável, eu teria tido tudo, eu teria ganhado. Se lançou sobre Rafaela como uma besta enlouquecida, mas a polícia a imobilizou imediatamente. Me soltem. Eu sou a dona desta cidade. Adriano, você é um idiota, acredita numa camareira mais que em mim. Adriano se aproximou, olhando a mulher que se retorcia no frio chão do terminal do aeroporto. Fui idiota por confiar em você, disse com voz triste, mas sem rastro de afeto. Mas fui sortudo porque a encontrei. Minha Helena me guiou para a verdade através da Rafaela. Clique. O som frio das algemas se fechou no delicado pulso de Raquel. Foi levantada. Sua maquiagem borrada pelas lágrimas e suor. O cabelo despenteado. Sua beleza sedutora agora era só uma imagem de deterioração, distorção e patetismo. A multidão sussurrou e apontou. As câmeras de vídeo apontaram diretamente para seu rosto, gravando o momento do colapso de uma rainha falsa. Rafaela viu como levaram Raquel embora. Não sentiu regozijo, só sentiu alívio. Um peso de 1000 quilos havia saído de seus ombros. Adriano se voltou para olhar Rafaela. Sorriu ligeiramente, um sorriso cansado, mas o mais genuíno que havia tido até então. Vamos para casa, disse. 3 meses depois, a sentença para Raquel Santana foi anunciada. Prisão perpétua sem liberdade condicional por crimes relacionados à morte de outra pessoa e fraude para se apoderar de bens. Dr. Ribeiro recebeu uma pena de 15 anos de prisão. Jacaré foi preso numa batida. A notícia abalou todo o Brasil, se tornando o assunto mais comentado em todos os jornais. Mas o nome mais mencionado não foi o de Raquel, mas o de Rafaela Fernandes. Foi elogiada pela mídia como a heroína silenciosa, a pessoa que corajosamente expôs crimes atrozes. As difamações anteriores se desvaneceram como bolhas de sabão, substituídas por admiração e respeito. Entretanto, Rafaela não se importava com essa fama. Rejeitou todas as entrevistas. No escritório do advogado, Adriano assinou o último papel. Tem certeza, Adriano? O advogado Miguel perguntou de novo com voz cheia de pesar. Vender toda a rede de hotéis e a mansão. Está renunciando a um império. Adriano deixou a caneta e olhou seu velho amigo. Seus olhos brilhavam com clareza, sem o ar melancólico de outrora. Não estou renunciando, Miguel. Estou me libertando. Sorriu. Esse dinheiro está manchado de dor e falsidade. Quero usá-lo para fazer algo realmente significativo por Helena e por mim mesmo. Dou 80% de sua fortuna à Fundação de Caridade Helena Esperança, dedicada a fornecer assistência legal e financeira a mulheres vulneráveis que sofreram abusos e enganos. Conservou apenas uma pequena quantidade, suficiente para comprar uma velha caminhonete e um terreno costeiro virgem em Campos dos Goitacazes. Uma tarde ventosa, Rafaela ajudava sua mãe a colher as verdes hortaliças no pequeno jardim atrás de casa. Sua mãe, agora mais saudável graças ao tratamento oportuno, ria alegremente. Sua irmã acabara de chegar da faculdade se gabando de um 10 em matemática. Suas vidas haviam voltado à tranquilidade, mas faltava algo. Rafaela frequentemente olhava para o mar com o olhar perdido. Lembrava dos dias na pensão de Dona Joana, a sopa de feijão e o homem de olhos tristes. Irmã Rafaela, alguém te procura! Sua irmã gritou. Rafaela se sobressaltou, se virando. Uma caminhonete verde musgo estava estacionada na frente da porta de madeira. O homem que desceu do veículo não vestia terno nem sapatos de couro brilhantes. Vestia uma simples camisa de linho branca com as mangas arregaçadas, calças caqui bege e sapatos de lona. Era Adriano, mas não o poderoso milionário Adriano Gouveia, e sim um Adriano curtido, bronzeado e sereno. Rafaela ficou pregada no chão. Seu coração deu uma cambalhota.
largou a cesta de verduras e correu para a porta. Senhor, você... gaguejou. Adriano sorriu. Um sorriso radiante como o sol na costa. Se aproximou sem hesitar e pegou suas mãos cobertas de terra. Prometi que voltaria quando me encontrasse, disse com voz calorosa. E me encontrei. Já não quero ser um milionário solitário. Quero ser um homem normal, plantar árvores, criar peixes e viver uma vida autêntica. Apontou para o terreno costeiro, não muito longe. Penso construir um pequeno resort ecológico ali. Sem concreto, só madeira e natureza. Preciso de um bom gerente. Alguém com coração bondoso e que entenda o valor do serviço sincero. Olhou profundamente nos olhos de Rafaela, com um olhar cheio do amor que havia reprimido durante tanto tempo. E preciso de uma companheira de vida. Alguém que me tenha acompanhado através da escuridão para ver a luz. Quer construir de novo comigo? Começar do zero. Bem aqui. O vento do mar revolvia o cabelo loiro de Rafaela. Lágrimas de felicidade rolaram pelas bochechas, brilhando como pérolas. Ela a sentiu forte e decidida, como no dia em que irrompeu na igreja. Aceito começar do zero. Adriano a abraçou, a levantou nos braços e deu uma volta ao compasso das ondas do mar. O sol vermelho brilhante se punha lentamente no horizonte, tingindo de ouro a praia e as duas pessoas felizes nos braços um do outro. Não mais mansões, não mais carros de luxo, não mais planos enganosos. Só amor verdadeiro e um novo começo cheio de esperança. Você gostou da história de Adriano, Rafaela e Helena? Esta linda história nos ensina que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro e formar uma família. Às vezes, as segundas oportunidades chegam quando menos esperamos. E como vimos, o amor pode superar qualquer obstáculo quando há vontade de mudar e lutar pelo que realmente importa. Adriano transformou completamente sua vida por amor a Rafaela e à memória de Helena, provando que a felicidade não está no dinheiro ou no sucesso, mas nos momentos simples compartilhados com as pessoas que amamos. Se esta história te emocionou tanto quanto a nós, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares que também gostam de histórias românticas cheias de esperança. Seu apoio nos ajuda muito a continuar criando conteúdo que toca o coração. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor e família. E nos conta nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos de todas as partes do Brasil que curtem nossas histórias. Um abraço, nos vemos na próxima. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. Son the vaccine. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando. Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Eso. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... O si me mata.
Bueno. ¿En qué era? ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué está tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Todo Venga, por... ya, hombre, te digo que estoy bien. Y no me dicen, y no me mires, sirve otra cosa. Pobrecito. Todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Buenas. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meterme y me van a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí. Qué lindo. Lo voy a guardar. Mira, es que yo solo quiero un hámster. Tan difícil iba a ser. Listo. Suba para game. ¿Qué es esto? No me sirve. Hola Kaki, ¿cómo estás? Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. ¡Ah! No te lo puedo creer. Voy a vivir acá. Miau. Estoy cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Basta, no me lo recuerdes. Ay, me estoy equivocando a muerte. O sea, primero estábamos así como ajajajaja, chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí.
Catch, catch. Baby, más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian la VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Te lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 bye. Hoy te voy a hacer llorar. Calcula. Espectacular. Mira, cojones. Allá abajo hace calor. Una noche más linda. Pero es algo superior. Hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo está mi falda. Ok, ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye. Cosa. Mi manera antes de morir. Baby. Allá abajo te calor. Traje ventilador. Ante la buena noche más linda, pero es algo superior que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 bye. Se llora. Mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slime? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.